Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bebendo da Fonte, um episódio especial que ele marca a abertura da temporada 2026 do nosso programa. Depois de uma temporada intensa, cheia de aprendizados, reflexões e conversas reais, começamos o ano reafirmando o propósito do Bebendo da Fonte de criar um espaço onde ideias ganham profundidade, pessoas ganham voz e experiências reais viram aprendizados coletivos. Para abrir 2026, eu recebo uma convidada que fala de um tema cada vez mais central nas organizações: gente, gestão e propósito. Hoje, a conversa é com Silvana Almeida, pedagoga, consultora de pequenas e médias empresas pela RH Connex ESG, executiva partner no Grupo Coqueiro, conselheira certificada pela Board Academy, presidente da nossa comissão de Gente e Gestão, membro de comitês da ASERJ, né, Associação dos Supermercadistas do Estado do Rio, na ADERJ, Associação dos Atacadistas e Distribuidores do Rio de Janeiro, conselheira da startup Polaris App e da revista Mais Bonita. Silvana, seja muito bem-vindo aqui à bancada do Bebendo da Fonte. Dá suas primeiras palavras aqui para a nossa audiência, para a gente começar nosso papo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite ao Vinícius. É um prazer fazer parte aqui na Casa dos Conselheiros da Board Rio. E esse ano já começou assim bem, né, bem quente aqui nos nossos temas. E eu queria te agradecer de fato, porque começar 2026 já com esse bate-papo aqui, Bebendo na Fonte, né, é sensacional. Eu só tenho a agradecer de fato. Isso aí. Sil, vamos começar do início, então. Quero Vamos. pegar um pouquinho da tua trajetória, né? Como é que você chegou aqui? Você veio do interior da Paraíba para o Rio de Janeiro, na cara e na coragem, assim, né? Então, queria pegar um pouquinho dessa tua trajetória de vida, como essa mudança tão cedo do interior para uma cidade grande moldou a sua forma de enxergar trabalho, oportunidade, crescimento, e que valores dessa origem, né, você carrega até hoje nas suas decisões profissionais. Então, eu nasci no interior, né, da Paraíba realmente, num lugar que era sol 40 graus todos os dias. Então, aqui no Rio, eu percebo que nós vivemos as estações, isso é muito bom. Quando as pessoas às vezes reclamam do calor, alguma coisa assim, falam, não, gente, o calor é muito bom, né? Ah, mas porque você já está acostumada, né? Porque lá realmente era calor todos os dias. Mas eu vi de uma época, né, que nós não tínhamos água, né? Nós tínhamos que acordar cedo realmente para buscar água e a luz também era algo que a gente não tinha. Então, lembrando um pouco de certa forma já daquele filme Filhos de Francisco, né? Eu vivenciei um pouco, né, de uma história parecida. Então, nós tínhamos que estudar durante o dia porque à noite a gente não tinha luz. Então, os meus pais, eles eram do interior, né? A minha mãe paraibana, meu pai cearense. E ali se construiu uma história. Minha mãe com 5 filhos, meu pai vivia da plantação. E aí chegou um determinado momento, né, que a plantação já não estava dando vazão de ele poder acolher a família dele financeiramente. Então, meu pai decidiu vir para o Rio de Janeiro, e a cidade maravilhosa. E a minha mãe, logo depois, resolveu vir também. Então, ela nos trouxe junto, né? A minha irmã mais velha casou, foi para São Paulo, vive lá até hoje. Toda vez que eu vou para a Borda de São Paulo, eu aproveito e visito um pouco minha irmã. E aqui no Rio de Janeiro, nós começamos a trabalhar, a buscar, né, as formações. Todos nós estudamos, nos formamos. Meus irmãos são empreendedores também. Então, buscando um lugar na cidade maravilhosa. E mediante a isso, eu sempre tive a vontade, o desafio de sempre estudar muito. Os meus pais não estudaram, né? Tiveram muitas dificuldades por causa disso. E aquilo eu tomei como base para mim. Né? Eu preciso estudar porque eu acredito realmente nas formações e que a formação e o conhecimento muda pessoas. Né? E nesse meio tempo, eu comecei a buscar emprego, né? E aqui no Rio, como que eu ia fazer, né? Vindo do interior, sem ter de fato um lugar, sem conhecer ninguém. Por isso que o network, pessoal, é muito importante.
A gente ter relações, hoje eu vejo a importância disso e eu invisto muito em network, porque o network ele faz a diferença. É aquela questão de nos leva a cadeiras, né, que às vezes as formações em si não levam. Mas o network, através das indicações, nos auxilia muito. Então, quando eu comecei no mercado, sem conhecer ninguém, foi muito complicado. Porque quem ia te indicar e validar o seu trabalho? Né? É um desafio enorme. Nesse meio tempo, eu com 16 anos, comecei a buscar trabalho, fui reprovada algumas vezes no mercado, por isso que eu trabalho cuidando de gente hoje, né? Ensinando pessoas a se colocar no mercado, a fazer transição, trilha de carreira, porque eu lembro da dificuldade que eu tive. E aí eu comecei a estudar, me especializar nisso, né? Mas comecei através da formação de pedagogia. Quando eu entrei na faculdade de pedagogia, eu não sabia nem o que significava pedagogia. Né? Eu falei, olha, na época era muito complicado fazer faculdade, eram cursos caros, né? Hoje em dia você tem uma Mais facilidade, você tem acessível. um convênio, hoje em dia é muito fácil. Mas era um curso na época mais barato, eu tinha o sonho de ser professora, mas não sabia que a pedagogia ia me levar ali. Então, me matriculei no curso, através do incentivo do meu primeiro gerente, né, que eu fui conhecer logo depois, que foi o maior incentivador, e ele me ensinou que realmente leitura, conhecimento ia fazer a diferença na minha vida. Porque eu tinha essa vontade, mas não sabia por onde começar. Daí a importância de você, de fato, ter um mentor e ter alguém com uma bagagem maior para te dar um direcionamento, mostrar caminhos quando você não sabe, assim, por onde, né, de fato, começo. Isso vai me levar aonde? Qual o resultado que isso vai me trazer? Então, foi aí que eu conheci no McDonald's, né? No meu primeiro emprego. Foi aí que eu conheci o fundador da Board. E na época ele era muito jovem, estava fazendo a formação dele na FGV. E ali ele, um pouco sistemático e Virou a referência. exato, me virou referência para mim. Então, ele sempre falava que via um brilho, um potencial naquela adolescente de 16 anos que seria bom investir. E ali ele me incentivou a fazer muita leitura e, através daquilo ali, tirar os resumos. E a gente foi seguindo passos adiante e começar a passar isso para as outras pessoas, né, do grupo. E nós começamos a fazer treinamentos, a passar tudo que a gente aprendia ali na leitura dos livros. Então, eu fui gostando, né, da leitura, né, dessa questão do conhecimento, do estudo. Comecei a fazer a faculdade de pedagogia, me formei, e aí comecei a me especializar na área de gente e gestão. Fiz MBA estratégico, fiz várias pós-graduações, né? E comecei a trabalhar nessa área e a incentivar as pessoas a evoluir da mesma forma que eu comecei a crescer, a investir no seu conhecimento. Então, através da minha experiência, eu passei a passar isso para outras pessoas. Para jovens que estão começando no mercado de trabalho, que às vezes realmente não tem também referência, tem dificuldades, fazer trabalhos voluntários que pudesse ajudá-los nisso, né? Para que eles, através do incentivo, através da leitura, eles conseguirem evoluir da mesma forma que eu estou no mercado também na evolução. Sim. Posso pegar um gancho aí de toda essa sua fala, né? Assim, eu queria, assim, acho que você fala bastante ali de carreiras não lineares, porque eu acho que você viveu uma carreira não linear, né? É. E aí, então, assim, a sua trajetória ali passou por operações, por exemplo, no McDonald's, como você citou, RH. Eu te conheci agora com atuações no varejo, né? O atacarejos, essas coisas todas. Então, eu queria assim, o que essa carreira não linear te ensinou sobre reinvenção profissional? Como você ajuda essas pessoas que ainda enxergam a carreira como uma linha reta, né, a entender entre transições, mudanças também? Como é que tudo isso faz parte do crescimento profissional de uma pessoa? A carreira não linear, ela, para mim, ela tem a ver com cada momento você está num ramo diferente, né? E em cada ramo você tem que tirar o que for de mais
positivo que você consiga desenvolver ali na sua carreira como pessoa e como profissional ou como empreendedor. Então, uma hora você está no ramo de atacado e varejo, outra hora você está no fast food, outra hora você está na área de saúde, outra hora você está com atendimento, com vendas. Então, isso, de certa forma, hoje também, já na trajetória da Board, tem a ver com a governança, com o conselheiro, né? Porque no conselho você vai estar sendo conselheiro, você vai estar fazendo. Você tem que entender um pouquinho de tudo e você vai estar direcionando independente do ramo de atividade. Né? Isso a gente aprende também no direcionamento do curso. Então, a carreira não linear, ela te ensina um pouco disso, né? De você extrair o melhor de cada uma e você ir aprimorando isso tudo, né? Para que você vá utilizando isso aí para que a empresa possa crescer com a produtividade, com a sua evolução também e com o seu desenvolvimento. Então, para mim, carreira linear tem muito a ver com isso. Você extrair o melhor das pessoas, né? Porque é isso que a gente sempre fala na RH Conics, as pessoas têm que estar no centro. A gente precisa entender de pessoas, porque as pessoas elas fazem o negócio. Sim. E antigamente, estendendo um pouquinho essa questão da carreira não linear, antigamente era muito valorizada aquela pessoa que trabalhou a vida inteira numa empresa e tal, viveu aquele, né? E hoje já tem uma mudança de percepção sobre isso, né? Muita Esse coisa. pular ali significa seu dinamismo, Sua esse tipo de busca de coisa. melhoria. Busca de melhoria. Assim, fala um pouquinho sobre isso também pra gente aí. Então, através do atendimento a várias pessoas, né, de seleção, recrutamento constantemente, de diversos cargos e até mentoria, a gente tem que se reinventar nos dias atuais, de fato, principalmente os recrutadores da área de recursos humanos, porque, de fato, no passado, né, isso era um diferencial, o profissional que se iniciava na empresa e fazia toda a carreira dentro dela. Hoje em dia isso já é visto de fato de forma diferente. Na hora de você fazer a seleção, você também já não pode ter mais esse olhar, essa exigência. Por quê? Porque o mercado mudou, tudo mudou, as percepções mudaram. As pessoas elas precisam estar num lugar que elas se sintam bem, né? Isso é independente de tempo. Ela pode passar um mês, pode passar bem, ela pode passar 10 anos, pode passar bem. Mas hoje em dia você não tem mais esse olhar de, olha, ela tem que fazer carreira naquela empresa, obrigatoriamente, a não ser que ela goste dela. Mas hoje em dia, até para você olhar para um currículo e aquele profissional que tem 6 meses em uma empresa, um ano em outra, você não pode ter até o olhar de reprovação para isso. Uma vez que a gente está na busca de um profissional que tem as habilidades e competências que o seu negócio precisa. Então, você não sabe se de fato ele vai performar. Você só vai saber na conquista diária que você vai fazer com ele dentro da sua organização. Então, na tratativa com ele, no direcionamento, nesse treinamento com ele, que você vai percebendo aos poucos, né? E vai vendo se ele de fato vai permanecer na sua empresa. Mas essa obrigatoriedade, permanência, olha, esse currículo aqui, ele teve 10 anos, eu vou olhar, não, hoje isso está bem misto. Né? Hoje a gente olha muito para o comportamental, para a pessoa, né, que é treinável. Você pode treinar a questão da toda a cultura da empresa, né? E tem pessoas que já têm um pouco mais de dificuldade na questão do treinamento, então depende muito do perfil que você busca para sua empresa, dessa questão também do mestre profissional. Sim. Assim, você é presidente da nossa, lá na Board, né, da Comissão Temática de Gente e Gestão, né? E a gente vê cada vez mais isso ganhando força no mundo corporativo, né? Antes era um tema mais colateral, mais soft ali, e agora está no centro das discussões, né? Então, Exato. assim, fala um pouquinho pra gente, né? Por que falar de gente e gestão hoje é tão estratégico, liga resultado, a sustentabilidade do negócio, né? E onde você acha que os líderes ainda erram quando tratam pessoas naquele discurso que não é de fato a prioridade real, né? Falar de pessoas hoje
é falar do seu negócio como um todo. Nós sabemos que a tecnologia está, né? Mas as pessoas preparadas e felizes no que elas estão fazendo na tratativa diária, elas vão estar utilizando a tecnologia de uma forma estratégica para o negócio, mas não, as pessoas não vão deixar de ser o centro. A gente já tem falado muito sobre isso, até na comissão de gestão, que está sendo, até no momento, dado uma pausa. A gente vai estar participando mais das outras comissões agora, né? A gente vai estar sendo dividido nas outras comissões. E pessoas é um tema que é linear a todas as comissões, né? Então, se você está em na comissão de empresas familiares, você vai falar de pessoas. Se você está em inovação, você vai falar das pessoas que estão utilizando a tecnologia. Então, a pessoa que é bem direcionada, que sabe do propósito ao qual ela tá participando, ela vai fazer o negócio alavancar. Ela vai fazer o negócio fluir. E nós sabemos disso. Eu tenho percebido muito aqui na Board Rio que a sua equipe está muito bem alinhada, né? E está bem direcionada, tá sempre com você nas ações. Então, eu acho que você também tem essa percepção por essa ajuda toda, né, que você está tendo pela equipe. E você vê que as pessoas estão fazendo com gosto, felizes. E Vou dar um isso que é o salve então melhor. aqui pra minha equipe. Minha equipe tá aqui, ó. Eu não vou falar o dia que a gente tá gravando, né? Porque a gente não tá ao vivo, mas assim, a gente tá numa sexta-feira à noite, minha equipe tá toda Exatamente. aqui, ó. É E com um isso, tomara que sorriso eles no estejam rosto. satisfeitos, né? Não, e com um sorriso no rosto, né? É perceptível. A gente que trabalha com análise de pessoas, a gente consegue ver no sorriso nas posturas, né? Na forma que senta, né? Como fala, como observa. Então, a gente consegue perceber isso bem. Eu trabalho também com uma equipe já faz uns 11 anos. E eu já conheço um pouquinho de cada uma. Um pouquinho de cada um. A gente tem um menino lá também, né? A gente tem o André que trabalha lá conosco. E a gente trabalha junto há bastante tempo porque a gente se entende e tem essa questão do respeito mútuo, né? Tem um dia tem um que não vai estar legal e você entende, tudo bem, e no outro dia já está melhor. Então, assim, falar de pessoas é muito importante e trazer esse tema para a mesa. Porque realmente, muitas vezes a gente falava de resultado, produtividade, DRE, e uma série de coisas, mas as pessoas ficavam para a última pauta, né? Que é o que a gente vem trazendo muito isso na questão dos conselhos também. Sim. Você falou aí um pouco dessa saúde mental, bem-estar, desempenho, né? Eu acho que eu vou entrar um pouco nesse tema, né? Porque a gente Uhum. está vendo cada vez mais líderes ali pressionados, equipes sobrecarregadas, né? E os negócios, no geral, perdendo talentos, né? Porque nesse balaio todo aí, as pessoas vão saindo também, né? Então, na sua opinião aí, como é que a gente equilibra essa saúde mental, bem-estar, alta performance, né? Sem cair num discurso vazio ali, assim, o que você tem visto na prática que realmente funciona dentro das organizações para manter esse ambiente saudável e diminuir turnover? Eu acho que a parte principal é reciprocidade. Você tem que entender o outro. Você tem que entender um pouquinho da história dele. E quais são as maiores dores. Não que você vai usar todo dia isso, mas você vai tratar isso no seu inconsciente diariamente. A forma que você trata, independente de cargo, independente, porque eu sempre costumo dizer que cargo é só uma nomenclatura que colocam para organizar, né? Mas todos somos iguais, todos temos dificuldades, todos temos dores. Então, você se colocar um pouco no lugar do teu colaborador e entender, não que você vá estar passando, não, tudo bem, sempre aceitando tudo o que acontece, não é isso. A reciprocidade com acordo mútuo, por exemplo. Nós somos aqui parceiros, né, nessas tarefas, só que nós temos responsabilidades e temos entregas para serem realizadas. Então, até aqui, ok, passou daqui, a gente vai ter que conversar sobre, porque o resultado ele vai ter que ser entregue. E toda dificuldade que seu colaborador tiver, olha, estou com dificuldade, não estou conseguindo. Deixa a porta aberta para que ele possa pedir ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu estou com dificuldade, não estou entendendo.
E o que eu costumo sempre falar para minha equipe, erros vão acontecer. Erros vão acontecer. Então, quando o erro acontecer, fale na hora. Sim. Olha, está acontecendo isso aqui. É melhor que você já saiba e para que você possa me ajudar na solução. Sim. A gente fala muito lá na É, empresa, né, de, às vezes, o nível de tolerância a erro das empresas, né? exato. Assim, eu acho que isso também define muito Sim, desse ambiente, disso tudo, né? Porque a gente vê empresa aí que realmente não é tolerante ao erro. eu E já aí, e o trabalhei em erro não tem como, né? Ele vai acontecer em algum momento. Então, como é que você encara isso, né? Se eu falo aqui com a minha equipe assim, cara, eu prefiro que vocês errem, mas façam, do que fiquem esperando para fazer direito ali, né? Então, exato. assim, tem muito isso. A gente óbvio que tem situações, né? Mas assim, a gente vai ajustando a rota também no meio do caminho, né? Então, assim, se teve uma publicação ali na rede social da empresa, cara, não precisa passar por mim ali. Se não foi exatamente, a gente acerta o discurso na próxima e tal. Não é algo que vai ser crítico ao nosso negócio. Então, eu acho que perceber também esse nível de tolerância ao erro nas empresas é fundamental, né? Mas depende muito de quem está gerindo. Entendeu? Depende muito de quem está gerindo para não se colocar, assim, não se colocar, não colocar as suas dificuldades e as suas percepções de uma forma assim, eu faço dessa forma, você tem que fazer igual. Não. O outro ele vai encontrar, você vai falar a forma que você costuma chegar naquela meta, naquela tarefa. E às vezes, teu colaborador ele vai achar uma outra forma, mas vai chegar no mesmo resultado. É isso que eu sempre falo para eles, né? Independente do caminho, o resultado vai ter que acontecer. Então, erros vão ocorrer? Me fala. Mas me fala de imediato, porque eu posso até te ajudar na solução. Que às vezes a pessoa erra e ela fica tentando encobrir o erro e às vezes esse erro ele pode crescer bastante. E pode chegar um momento que você não vai chegar, não vai conseguir resolver o problema de tanto que ele cresceu. Se ele tivesse sido falado quando ele estava pequeno, a resolução seria rápida. Sim, Agora, para correção, às vezes, de um erro grande, você vai demandar de mais recurso e mais tempo também. sim, Então, eu sempre costumo dizer: errar, a gente vai errar. Mas, assim, erra coisas diferentes. Todo dia a gente vai errar uma coisa diferente. sim. Agora, você errar sempre a mesma coisa, há uma dificuldade ali. Ou você não entendeu, ou não teve um bom treinamento, ou você de fato tem uma dificuldade, precisa de um tempo maior para aprendizado. Então, isso precisa ser tratado ali no acordo da reciprocidade também. Isso é muito importante para essa relação ela crescer ao longo do tempo. E a pessoa entender que ela pode confiar no teu gestor também. Tem a tolerância, né? Mas você sabe a dificuldade também. Você sabe da punição dessa tolerância até a letra A, até a página 1, ok. Passou da página 1, sabemos, nesse acordo de reciprocidade aqui, que vai ter uma punição, eu já sei qual é, então não vai ser uma surpresa para mim. Então, isso precisa estar claro e transparente nessa relação do gestor com o seu liderado. Porque isso vai diminuir, sim, o turnover nessa tratativa diária, né? Na percepção, nessa tolerância ao erro, como você falou. E hoje a gente tem muito, assim, uma chuva, né, de direcionamento, assim, olha, de apontamento de erros e não de soluções, né? Porque o erro todo mundo quer apontar. Sim. E aí você tocou num ponto ali que vai muito de perfil de liderança, né? E aí eu vou até trazer um ponto ali, porque parece que as coisas convergem, né? Assim, quando a gente tá. A gente lá na Icons, a gente tá num processo de rever, né, toda a nossa questão de recursos humanos. A gente tá com uma consultoria nos apoiando nisso. E aí chegou aquele fatídico momento para mim, né, de fazer a entrevista com a psicóloga ali, né, sei lá, se é a psicóloga, não, a pessoa de RH. E aí, né, eu me tremendo, né, achei, pô, tem que fazer mesmo, não sei o quê, mas aí fui fazer um disque, né, talvez você entenda mais Qual? do que eu disso, e é engraçado que, assim, as coisas convergem, né, que eu gravei um podcast essa semana com um amigo, né, até o Sócrates, obrigado aí, ó, vou fazer a propaganda do The Leaderwise, que eu participei essa semana, assistam ao episódio, e vou fazer propaganda também do seu Legal. podcast, né, que Silvana tem Conexão ao o cubo. Conexão ao Cubo, que é o host lá, então Junto com o Leandro também Abreu, é. assistam.
Mas eu vou pegar isso porque, assim, eu tava falando lá no podcast disso, né? Que, assim, eu fiz esse teste ali, né? Eu não sei como é que chama ali, do DISC. E aí eu não me lembro exatamente todo o que é cada uma dessas letras, né? Eu lembro que a primeira e a segunda era uma dominância e outra influência. Aí eu É fiz o isso aí. teste, eu respondi as perguntinhas. E aí ela me perguntou assim, qual é... Bota aqui no papel uma bolinha sobre o teu nível do que você acha que é cada um, né? Aí eu botei dominância lá em cima, porque meu povo aqui fala que Influência. pode ser de qualquer jeito, desde que seja como eu quero, né? Então eu achei, pô, então eu sou dominante, né? Eu botei ali. E aí influência eu botei normal, baixa ali, alguma coisa assim. E aí, quando ela fez o meu diagnóstico ali, deu completamente diferente do que eu tinha marcado. Ou seja, eu não me enxergo direito, né? Mas aí ela me explicando fez total sentido, né? Que ela falou assim: você não está marcado aqui como um líder dominante, porque de alguma forma você escuta as pessoas e tal, você não é autoritário direto com a Faz o que eu tô sua. mandando. Faz o que eu tô mandando porque é isso. É. Mas você é influente, você realmente, cara, quando você acha que aquilo é certo, você vai tentar convencer as pessoas de toda forma de que é aquela forma a ser feito. E eu, pelo menos, encarei assim, depois eu vou pegar o feedback da minha equipe, né, sobre se é isso mesmo. Muito importante. Mas assim, eu mesmo me surpreendi, não era um exercício que eu já tinha feito e tal, então o quanto é importante também você se identificar ali, se ver dentro de uma característica, né? Até para você saber identificar o perfil da sua equipe também, que eu acredito que eles tenham feito o teste também. Ou Não, vão não sei se já fazer chegaram ainda. nessa etapa, Não não, chegaram, não, que eu acredito que não. que eles Eu, irão fazer o eu sei teste que alguns já também. fizeram entrevistas aí, que me contaram umas coisas, mas Para você saber lidar e até montar estratégia para lidar com eles e eles também lidar com você. Isso vai ajudar muito. a gente Isso no está dia a dia parece que é só um protocolo, mas isso faz todo sentido. sim. Não, é isso, estamos no início desse processo, para mim já está fazendo uma diferença danada. Tomara que realmente seja muito bom. Mas assim, vou engatar em outro tema agora, que é um pouco de diversidade geracional. Né? Assim, hoje a gente tem algumas gerações diferentes convivendo, né, dentro do mercado de trabalho, ali nas empresas, com expectativas, ritmos, valores completamente distintos. Né? Então, quais são os principais desafios da diversidade geracional nas empresas hoje? Como é que líderes podem transformar esse choque de gerações em vantagens competitivas, né? E não em conflitos, né? Como é que você transforma É, essa, sei lá, vamos pensar em análise SWOT, né? Essa fraqueza numa força ou né? Essa ameaça como uma oportunidade? assim, o primeiro passo é você mesclar, né, as gerações. Né? É muito importante, porque a gente fala até um pouco sobre isso na comissão, de você trabalhando também, de certa forma, a mentoria reversa, né? A pessoa que, colaborador que vai ter mais experiência e o outro que está entrando no mercado, que já tem um tempo, você vai mesclar isso, né? E um vai ajudando o outro, com percepções diferentes. Então, porque nós temos muito que aprender com o jovem, né? Nós lidamos também, eu lido com muito jovem no dia a dia, e a gente tem muito que aprender. Assim, de certa forma, como eu aprendo muito com meu filho, né? Eu tenho um filho de 17 anos, e ele me ensina muita coisa. Às vezes a gente Como que estuda, você conseguiu estuda. ter um filho de 17 anos, pô? Tem filho com Eu filho dois, pô? desse... Às vezes a gente pensa assim, poxa, eu já estudei pra caramba, muita coisa, eu estudei muito, né? Fiz tanto curso. E o que que o meu filho vai me ensinar com 17 anos? Ele é um adolescente. Então, ele vive o universo também da tecnologia e da inovação. Então, eu paro hoje, né? Eu percebo através dos cursos que eu fiz também de inovação na Board, o quanto eu tenho que aprender com meu filho de 17 anos, né? Ele me ensina muita coisa e eu ensino muita coisa para ele. Então, essa troca, de certa forma, eu levei para dentro dos trabalhos que eu comecei a fazer de consultoria também, para que esse fosse uma fórmula diferente, né? Porque existem empresas também que, não, eu vou colocar só aí de seniors, né? Ou então de 40 a mais, eu não vou mesclar aí com o jovem. Mas um tem que aprender com o outro, até porque a tecnologia está aí e todos têm que aprender, todos precisam aprender.
que de certa forma é uma questão também de sobrevivência, porque nós utilizamos a tecnologia em todos os lugares, para sair do metrô, para pegar, para se locomover pela cidade. Então a gente precisa para tudo. Então essa fórmula de você mesclar as gerações dentro da organização traz um grande ganho, né? A gente sempre costuma falar também, né, brincando até daquele filme O Senhor Estagiário, Sim. que quando ele entrou na agência lá, né? Ah, mas ele, não, tá ultrapassado, não sei o quê. E ele movimentou toda uma empresa. Tem os dois lados, né? Hoje a gente vive um poupouco disso, de que tem a geração que tá entrando tá com dificuldade de se ambientar por costumes e tal, e a Sim. geração que tá saindo também é isso, tá perdida no meio desse turbilhão de coisas, né? E A aí tem nova que geração, achar a sua posição. a nova geração, eles buscam muito essa questão do pertencimento, né? E isso tem a ver com as mãozinhas dadas da cultura, né? Como que essa empresa ela está sendo apresentada para esse candidato. E às vezes ele não vai ser seu colaborador, mas ele vai ficar fã da sua marca, né? E o contrário também funciona, né? Ele acabou de ser contratado e ele está encantado com a sua empresa porque ele entendeu. Por isso a análise de perfil é importante, que você também não pode trazer alguém tão longe da sua cultura e do propósito dela, que talvez não se encaixe. É a questão da pessoa estar no lugar errado. Então, às vezes, não é que aquele profissional é ruim, é que ele está no lugar errado, na A gente função vê quando a gente errada. faz uma entrevista lá, uma coisa que a gente fala assim, a gente aqui na Icons, né, não é uma empresa que fica cobrando as pessoas. Então, se você precisa de cobrança, né, o seu lugar não é aqui. Porque a gente é isso, óbvio que tudo é medida a produtividade ali, mas eu não vou ficar no teu pé para que você faça atividade. Você tem que saber o que tem que ser feito e tal. E tem muita gente que o perfil é ser cobrado mesmo. E vai executar muito bem se for cobrado, mas não performa bem se não for, né? Então acho que vai dentro da cultura, a gente tem que saber realmente dosar tudo isso. Espera a cobrança. É. Tem perfis, né, de profissionais de fato que estão acostumados a esperar ser cobrado para executar a tarefa. E tem líder que gosta de cobrar, né? Então é isso. Vai ter sempre um chinelo feio para um pé de calça, né? Como é que é o ditado? Não sei. E assim, de certa forma, o líder, para o mercado também, já falando um pouquinho de desenvolvimento de liderança, precisa desaprender um pouco para aprender de novo, né? Sim, Porque se ele entrar numa organização que ele tenha que não cobrar e ele está acostumado a cobrar, ele pode ter dificuldades. sim. Então ele vai ter que reaprender. Não, aprender é o tempo inteiro fundamental, né? Você estava falando da experiência do teu filho, eu também. Eu estou aprendendo sobre o mercado de luxo agora com a minha filha de 10 anos, né? Porque tudo que ela vê no TikTok, aí ela vai pra mim, não, pai. Eu tava em São Paulo essa semana, ela falou, não, pai, você tá em São Paulo? Então, Ai, esqueci quem era, sei lá, o... Vinícius Júnior tá em São Paulo. Não, Arrascaeta tá em São Paulo. Eu falei, minha filha, eu acho que eu vou pegar o telefone, vou chamar ele pra Para jantar ligar porque para ele ele. tá em São Paulo? Aí eu fui viajar, ela me pediu um... Eu falei, o que você quer, Catarina? Ela, não, quero um tênis, um... Golden Goose? Eu, não, tá, vou ver. Cara, cheguei na loja, o tênis custava US$ 600. Eu falei, não, você tá louca, não tem uma coisa dessa. Então, assim, e como é que, pô, eu com 43 anos de idade, nunca mergulhei nesse universo do luxo, que agora estou sendo obrigado a mergulhar muito para não cair nas pegadinhas dela, né? Porque senão eu vou me ferrar. E o quanto isso vale de aprendizado também, né? Porque, assim, de alguma forma era um mercado que eu não estava olhando. E aí, assim, o quanto é importante eu olhar para esse mercado que está acontecendo também, né? E que o jovem está atento hoje. Então, assim, óbvio que ele não consegue dar tudo, mas ele consegue escolher o que ele quer ali e de repente um item ou outro desse você vai conseguir ter acesso, né? Então mudou muito a perspectiva das gerações, né? Porque de repente, não, a gente tinha aquilo como algo inalcançável e agora é isso, fazendo escolhas você alcança algum tipo de bem, né? Então eu acho que essa troca entre gerações é muito rica e quando a gente traz isso para dentro da empresa, você vai pegar perspectivas diferentes, né? Assim, é, as diferentes idades vão pegar ali,
um toque do jovem de uma trend que está acontecendo, o mais antigo falando sobre algo que teve um retrofit e tal. Então eu acho que é muito legal a gente tá aberto a esse diálogo das gerações também, né? E E acho que perguntar. quem descobre isso vai ter mais sucesso, né? E perguntar como que está a sua percepção, né, da empresa, porque às vezes as pessoas que passaram por aqui, nós temos uma percepção, porque nós estamos dentro da história. E quando a pessoa de fora chega, às vezes ela vai ter um olhar diferente que a gente não tinha percebido. Da Sim. mesma forma que você falou. Que a sua filha está enxergando um cenário, né? Que às vezes você não tinha visto. O meu filho também me ensina isso. Mãe, você já olhou isso aqui? Então, às vezes, eu levo ele para algumas rodas de network, até as rodas do Fernando. E ele é o mais jovem que tem nas rodas Sim. lá de bate-papo lá do Fernando também, né? Na Casa das Orquídeas. E aí ele fica encantado. Então, às vezes eu percebo que ele comenta os temas lá, né? Essa questão sênior. Ele fala, oh, mãe, ele não é um sênior. Então, ele aprende com o pessoal lá. Sim. Então, eu vejo que os colegas lá também do network, eles chamam ele para conversar depois, para entender, ué, como é que tá o seu Sim. pensamento aí na tua geração? E é muito legal essa troca. É. Quem descobrir e praticar, não adianta também só falar, tem que praticar e não é fácil. Os jovens vão ter também muita demanda diferente, até porque muitas das vezes eles têm a urgência de viver o agora, o hoje, que é uma das coisas que às vezes a gente fica muito projetando o futuro, né? Como que vai fazer, como pensar esse cenário, e eles querem viver o agora. É. Não. Você citou aí de levar para os eventos, né? Eu às vezes levo também, assim, teve uma vez que eu estava em São Paulo com a família, né? E dividiu ali, as meninas foram para 25 de março, né? Aí o meu filho sobrou nessa coisa, eu levei ele para um Board Summit. E aí ele assistiu ali as palestras, e aí foi um conteúdo legal ali que ele curtiu, e na saída a gente estava na fila de estacionamento, assim, né? Pra pegar o carro com o valet. E aí alguém passou, né? Aí falou assim, pô, você é o Vinícius Nicolau? Ele assiste seu podcast. Aí começamos a trocar uma ideia aqui, aí o carro chegou, a gente entrou no carro, aí o meu filho falou, caraca, alguém assistiu o seu podcast, o cara te parou no meio da rua pra falar com você? Então a gente fica com esse esquema também, né? Assim, da surpresa ali, de levar ele para o ambiente e de pegar percepções diferentes, e ver também o que você faz, até para de alguma forma participar desse negócio todo. Então acho que essas trocas ali vão muito legais. E eu brinco também assim, normalmente a Carol que me acompanha aqui, eu fico sacaneando ela o tempo inteiro durante o papo aqui, citando ela, né? Mas aí hoje a Rai veio, então eu vou tirar o foco da Carol, vou falar da Rai, né? E aí, assim, a Rai tá comigo há mais de 10 anos, e aí nessa questão geracional da empresa, né, a Rai ela começou como estagiária, então ela já foi aquela menina que trazia as tendências ali, que se oxigenava o papo. Depois de ficar 10 anos comigo, ela já tá mais velha do que eu, né? Aí agora eu tenho que ficar brigando com ela ali. Não, Rai, você tá pô, com essa cabeça aí, então já tem que chamar outra geração aqui pro negócio. Então, vamos dizer que a gente já tem 3 gerações ali em menos de 10 anos ali do negócio, né? Então, como muda toda essa história. Então, ó, Rai, você que era jovenzinha, agora já tá vovó da Icon Shoryuu, tá? Mas aí vamos voltar aqui pro nosso papo, né? Depois a Larissa corta essas besteiras todas que eu falo no ar. Mas assim, você defende muito essa ideia de que ninguém cresce sozinho, né? A gente fica muito nesses papos aqui de colaborativos, como é que a gente faz para crescer. E aí eu queria pegar de você assim, qual é o papel real do conselho como apoio ao empreendedor, especialmente em pequenas e médias empresas, né, onde a gente estava começando ali, que a gente gosta mais de atuar, né? Então, em que momento o empresário ele deveria buscar esse apoio e o que muda quando ele deixa de decidir tudo sozinho e busca apoio de alguém e tal? Como é que você enxerga isso dentro da tua trajetória como consultora, que você está vendo no mercado? Então, hoje eu consigo ver os dois cenários, né? Como a RH Conex, ela também presta serviço de consultoria para pequenas e médias empresas. Eu percebo que a pequena e média, muitas das vezes, quando não tem o conselheiro,
toma decisões muito assim voltadas para o emocional, né? Sem pensar sem olhar todo o restante do cenário, né? Eu vejo essa dificuldade. E a gente falou muito, né, sobre isso no nosso encontro de hoje, porque construir sozinho até aqui, então, por que de fato vou precisar de um conselho, de um conselheiro? Só que ao decorrer da trajetória, conforme vai avançando as dificuldades, as mudanças eh, políticas, cenários, até mudanças também dessa questão da tecnologia, como lidar com essas mudanças da questão da tributação, de tudo isso. Então, muitas das vezes, está ali no foco do negócio, fazendo, respirando aquilo acontecer diariamente, está muito dentro do furacão e não consegue sair para olhar o cenário. Uma das consultorias que eu tenho, eu percebo muito a fundadora, né, a gestora, com essa dificuldade de olhar o cenário de, mas tem pessoas fazendo, eu não preciso olhar, não preciso pensar. Mas, assim, o que eu sempre falo é o seguinte para essa CEO consultora, eu falo assim, olha, reúne o teu time, vocês precisam juntos verificar essa dificuldade, as principais dores que eu estou percebendo, que a gente tem conversado constantemente, e pedir ajuda realmente para pessoas que já têm uma vivência maior, que já olha, ajuda a você olhar o cenário, né? Porque aquela história, né? Quanto mais eu cresço, mais sozinho eu fico. Isso muitas das vezes acontece com a gente na vida pessoal. Imagina na profissional. Então, é de fato um lugar só, né? Então, criei a marca, fiz ela evoluir, ela cresceu, estou aqui com as dificuldades, eu sozinho resolvi. Então, é nesse momento que o conselheiro, um advisor, pode estar auxiliando nesse processo, para que ele perceba que ele tem alguém que possa pedir ajuda, consultar. Às vezes você tem um amigo, um colega que é empreendedor também, que está te ajudando, mas às vezes ele também está com umas dificuldades que muitas das vezes ele não vai te contar. Muitas das vezes é a mesma dificuldade que a sua, às vezes até pior, mas para você vai vender um cenário diferente, né? Porque, não vou contar e tal, de repente, né? Pode ser até áreas próximas. Então, é nesse momento que esse CEO, esse fundador, esse empreendedor, ele vai precisar de alguém para aconselhá-lo ali no cenário que está por vir, né? Os cenários por vir, os atuais também. Olha, esses passos aqui, olha, eu estou com essa ideia de fazer esse trabalho aqui, avançar por aqui. O que vocês acham? Então, esse momento é muito importante do conselheiro ou advisor estar ali perto, para que ele consiga olhar o que ele não está conseguindo enxergar e evitar que mais uma empresa quebre. Né? Assim como a média empresa, olha, eu faturo bem, eu estou super bem ali, né? Avancei por esse tempo todo com 50 anos de empresa, só que eu tenho dores que sozinho, com a equipe que eu tenho hoje, eu não estou conseguindo resolver. E aí fica massificante, né? Todos os dias você tem os mesmos problemas, os mesmos estresses, e muitas das vezes você não abre para uma inovação, um pensamento novo de alguém de fora. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Às vezes, o santo de casa, às vezes não Faz faz um o milagre. milagre. Mas por quê? Porque ele às vezes já está muito dentro da vivência. E uma pessoa de fora com um olhar, né, de análise, não de crítica, né? Porque crítica e defeitos nós já estamos cheios, a gente quer as soluções. Então, olhar diferente e aconselhar, olha, Já perfeito, me criticam né? de graça, né? Para que eu vou pagar para alguém me Exatamente. criticar, né? Não dá. Mas eu tenho duas questões que eu sempre boto ali disso. A primeira é que eu acho que assim, aprender com o erro do outro vai ser muito mais barato e melhor do que aprender com o Exatamente. meu erro, né? Então alguém já errou isso antes, deixa eu pegar ali a forma com essa pessoa para eu não errar isso aqui. Então esse já é um grande ponto. E o segundo ponto é esse lance de visão mesmo, né? Porque assim, você está imergido no teu negócio. Se você pegar um outro olhar, uma experiência, né? Eu vou dar um exemplo das startups, né? Que são coisas que a gente gosta de Sim, eu atuar, gosto. né? A gente encontra muito empresa que
o fundador ali, ele teve um sonho lindo, né? E ele tem paixão por aquilo, mas ele não tem a perspectiva daquilo como negócio. E aí, cara, se sustenta, se não. Então, eu já peguei startups ali que eu via que a solução dele ia ser altamente aplicável a outra coisa e que não, ele está batendo na tecla ali. A gente aproveitou soluções, né, de inteligência artificial, de startups que eu, que eu trabalho ali no conselho, dentro dos nossos projetos. Então, assim, era uma solução que ele teve outro, foi criada com outro propósito, mas um olhar externo fala, pô, isso serve para mim, isso pode ter sucesso em outro mercado. E se você vive aquela paixão, você não está aberto para esse outro mercado, para essa outra visão. Então, acho que esses dois fatores são fundamentais ali para dizer como é que um conselho agrega, né? E ainda tem outros pontos, né? Assim, ampliar network, né? Assim, eu acho que você pegar uma pessoa que vem de outro ciclo que o seu, te abre um outro ciclo de oportunidades. É isso Né? aí. Então, todo mundo aqui vive em volta da sua própria bolha. Então, deixa eu ver o que tem de bom na bolha do outro também, né? Eu acho que... O que você acha disso? Ver gente, olhar uma energia diferente, né? Se conectar e, de fato, abrir vários cenários. E, às vezes, cenários que eu jamais imaginei trilhar. Então, isso vai abrindo portas, né? Até a colega perguntou, Silvana, como é que funciona? De fato, conselheiro indica conselheiro. Sim. Mas para isso você precisa ter realmente um bom network, mas o network não é aquele só que você tem o contato da pessoa. Não, eu já peguei o contato da pessoa, porque geralmente é isso que ensinam pra gente, né? Peguei o contato e o network. Não é assim que funciona. Você precisa estar na vivência e você precisa também sempre ajudar as pessoas sem esperar o em troca, né? A É a gente palavrinha da moda agora, netweaving, né? Exatamente. Então, sem esperar em troca. Então, em algum momento, né, na trajetória, no convívio entre essa relação de network, pera, eu lembrei que o Vinícius trabalha ali com a Board Rio, então vou fazer aí uma indicação, porque tem um colega querendo aprender mais sobre governança, né, que também é um tema que está sendo muito falado, Sim. que demorou muito para chegar. Né? Então, durante muito tempo não se falava muito em governança, só de treinamento, mas treinamento de liderança até certo ponto. Né? Não se passava dali, que os conselhos de fato era algo que era quase inalcançável, né? Só realmente pessoas que eram sênior e tal. E hoje a gente vê as realidades mudando. Até hoje a gente sabe que tem startups que têm conselheiros jovens. Sim. Né? Então, isso tudo é que a gente Graças a falou. Deus, né? Porque ainda não tô velho não, gente. Tem que... Porque também está envolvendo a questão da tecnologia e é muito importante, é um olhar diferenciado. A gente precisa mesclar tudo isso. Não tem como dividir, né? Sim. A gente tem que colocar isso realmente na fórmula e fazer ela funcionar. Sim. E essa evolução do network é importante por causa disso, né? Assim, a gente teve um encontro aqui antes, né, dos nossos aliados da Board Rio, e a gente estava vendo essas diferenças, né? Eu vou citar assim, nem é um caso que aconteceu ali, mas vamos dizer assim, você tem duas pessoas ali que são experts numa área comercial, mas um tem um jeito de ser e o outro tem outro jeito de ser. E aí, qual é o que casa mais com a cultura? A competência técnica, os dois vão ter de forma igual, né? Então, ali, eles são especialistas nisso da mesma forma. Mas o que vai casar com a cultura dessa empresa? E é fundamental a gente estar próximo da pessoa para entender, pô, esse aqui, ele é mais o líder... agregador, motivador, esse aqui é o líder que vai mais para a cobrança. Então, eu acho que a cultura da empresa que você está atuando está mais próxima de qual, né? E aí que vai também naquele outro conceito da moda, né? Então, já dois conceitos da moda aí, né, gente? Tem o netweaving e o nexialista, né? O nexialista. É que é importante você não ter só as competências técnicas, né? A gente tem que falar de soft skills ali também, porque, no geral, o que a gente tem que fazer é conectar as soluções, né? Então, se você é muito técnico, você fechou o olhar para outras situações, né? Você adquire aquilo como verdade. E aí eu acho que essa competência dos conselheiros ali agregam muito nas empresas, né? De conseguir
conectar, de fato, esse ponto técnico com as outras possibilidades do mercado, né? Enxergar além. E a questão que a gente sempre fala da humanização, né? Uhum. Por que não colocar um toquezinho de humanização em tudo que você vai fazer? Sim. Nesse último podcast, até lá na RF, a gente estava discutindo muito disso, né? Que assim, todo mundo, agora a inteligência artificial já aconteceu e tal. E agora o que você vê mais na pauta, né? Tanto da tecnologia de inteligência artificial? É o humano nisso, né? Humano. Assim, agora a tecnologia já virou commodity, agora o fator humano ali dentro é que está ditando a regra e é como é que vai levar, porque toda solução ela é feita para o humano no geral, né? Então E, ele a- tem que estar no centro. e até nos atendimentos, né? A gente está vivenciando isso hoje nos atendimentos nas empresas no geral. Então, a empresa que ela tem um atendimento de fato mais humanizado, ela vai ter uma percepção diferente pelo cliente. Hoje a gente já vivencia de algumas empresas só atendimento mais tecnológico, né? E a gente às vezes tem dificuldade de falar com o humano. Então, às vezes a inteligência ela não vai conseguir resolver seu problema e você quer falar com alguém e muitas das vezes você não consegue. Eu tava brincando até disso, assim, na minha desorganização, né, óbvio, do dia a dia, eu deixei para comprar os presentes de Natal no último momento ali, né, aí entrei no site da Amazon e tava lá falando que entregaria, aí eu não comprei o que eu queria, né, eu comprei o que tava escrito que entregava até o Natal. E aí tive uma frustração grande, porque obviamente não chegou, né? Tá, todas as entregas previstas pro dia 24 não chegou. E aí eu falei, cara, eu preciso falar com alguém pra me dar ali uma explicação, né? Pra eu dar pelo menos a desculpa pros meus filhos porque que o presente deles não ia chegar. E de fato não consegui, porque o atendimento humano só liberava 48 horas depois, porque assim tem, assim, acontece muito de Um protocolo e tal. e assim, entregou e o meu vizinho recebeu e não me avisou que estava lá, o porteiro recebeu e já estava fechado Aham. a expedição, alguma coisa disso, então eles só liberam. Então ficou num processo de máquina e acabou num looping que assim, eu me senti mal atendido porque eu precisava pelo menos de uma resposta ali, porque você fica na dúvida, né? Pô, realmente entregou? Será que alguém pegou e não? Porque aí eu corro atrás aqui para entregou no lugar errado. Mas não tive essa experiência, então esse fator humano de fato conta muito no Conta, atendimento, faz o né? diferencial. Esse contato que a gente tem de network com a board também sempre faz diferencial, porque a gente não fica só nessa questão do board class e tal, a gente traz isso para ação também. Isso faz o diferencial, isso é muito importante, faz até para a gente se conhecer o tempo inteiro, né? A gente se ajudar, se indicar, e aí isso faz toda a diferença. Isso aí. E aí, já que a gente entrou um pouquinho nesse tema, né? A gente já tem que começar a caminhar aqui pro final, né? Que eu acho que já que as meninas querem ir embora. Mas eu vou trazer aqui uma última provocação, né? Que é assim, a gente hoje tem essa confusão ali de propósito individual, propósito organizacional, né? E conviver com isso tudo. Então, como é que funciona para você de alinhar esse propósito pessoal, o propósito da empresa, sem perder a autenticidade, né? Qual o impacto da marca pessoal do líder na cultura e na reputação da organização? Isso está muito em alta para mim agora, né? Estou fazendo uma nova formação disso, né? De como é que o fundador se torna essa imagem da empresa, no próprio DISC ali, né? Parece que tinha uma análise de como é que era eu dentro do universo corporativo, como é que sou eu fora do universo corporativo, e aí é isso, os choques, né? Onde aparecem os choques de. Porque, assim, é inevitável que você vista dois chapéus diferentes, né? Como é que você enxerga isso no geral? Olha, eu faria também uma outra fórmula, né? De certa forma, a questão da análise SWOT, né? Isso é muito importante, versus a cultura, versus o autoconhecimento, né? E também, através do autoconhecimento, a gente vai começar a se entender, se enxergar. E aí, lá vem a reciprocidade, né? Alinhada à cultura, juntando essa fórmula toda, parar um momento para fazer uma análise, para poder trabalhar isso no seu dia a dia. Por quê?
Augusto Cury, às vezes, até ele fala algumas coisas relacionadas a isso, que às vezes a gente coloca máscaras sociais, né? Para determinados lugares, determinadas vivências, porque às vezes, involuntariamente ou voluntariamente, a gente acha que aquilo ali vai agradar mais o outro, de alguma forma. Então, trazendo isso para a liderança, o autoconhecimento, através das avaliações de perfis, através do assessment, né, é muito importante. E daí você começa a se enxergar diferente, e às vezes a gente acha que é de um jeito, como você mesmo citou, eu também fiz essas avaliações, até para entrar nos conselhos eu fiz. E eu comecei também a ver algumas coisas que eu não tinha percepção antes. E aí a gente acaba trabalhando essas fraquezas para aprender a lidar com o outro de uma forma diferente. Porque a minha cultura basicamente foi muito tradicional, né? A minha mãe, teve uma criação e aí ela estava transmitindo de fato o que ela aprendeu. Como que ela ia transmitir diferente se ela aprendeu daquela forma? Então, se a gente não começa a olhar esse cenário, se conhecer, a gente acaba passando essa questão muito tradicional, de muito padrão, muita cobrança, sabe? Para as outras gerações, inconscientemente para a sua liderança. Então, a gente acaba transferindo isso, que muitas das vezes, eu acho que você de repente acredita nisso. Às vezes a gente contrata determinados candidatos porque ele é mais próximo, às vezes, de algo que você acredita. Sim. E aí, às vezes, você esquece de olhar a cultura e olha para a sua vivência e a tua criação. E aí você acaba escolhendo aquele candidato mais próximo àquilo que você acha que é mais próximo a você. E aí tem que ter esse cuidado nesse cenário, né? Então eu pego toda essa fórmula e misturo ela para poder fazer uma nova, que se reinventar, se conhecendo, conhecendo as suas ameaças, né, as suas fraquezas e trabalhando isso no dia a dia. É fácil? Não é e nunca será. Mas a gente precisa fazer porque a gente trabalha com liderança, com essa questão de certa forma você ter que dar o exemplo, né? Até a questão da governança, tudo isso você vai ter que misturar e a gente vai ter que utilizar dessas ferramentas para fazer o diferente, porque o cenário atual exige. Então a gente precisa olhar a tratativa, forma de falar, tudo vai influenciar. Mas isso tudo tem a ver se você está bem com você, se você se conhece e se você está sabe, com a tua vida organizada, se você está bem, até a questão mental, né? Você tem que estar bem por inteiro, o corpo físico, a mente, tudo esse complemento aí, né? Essa fórmula junta para fazer funcionar aí dentro da sua empresa, dentro da sua casa, em todas as vivências que você participa. Isso aí. Sil, eu tenho uma pergunta clássica aqui no podcast, que é de que fonte você bebe, né? Então, assim, como é que você alimenta seu repertório, busca aprendizado, mantém viva essa sua jornada de long learning, né? Você citou aí Cury, mas como é que você gosta, assim, conta ali, eu consumo podcast, eu leio livros, eu faço cursos, eu faço mentoria, como é que você se alimenta e de que fonte você bebe para o seu repertório? Olha, eu acho que a gente tem que mesclar, né? Nunca só de uma única fonte, né? Então, eu gosto muito de ouvir podcast, né? Tem um podcast até, né? Dos conselheiros, de outros conselheiros também. Eu gosto de estar ouvindo tudo relacionado à governança da board, mas também vendo de outras empresas, para você poder ter parâmetros e olhares diferentes. Muita leitura, né? Muita leitura aí do dia a dia, das notícias, né? E de livros relacionados à liderança, de revistas da área de recursos humanos, de liderança, da questão imobiliária, de tudo um pouquinho, para a gente poder ter uma ideia de fato com o que está acontecendo, né? Mas eu leio de tudo, da questão, né, de Augusto Cury, eu gosto muito da questão do Walter Longo, né, do Lázaro, então, assim, do Rancharan,
né? Então eu vou mesclando um pouquinho de cada coisa, até para a gente conseguir falar de assuntos diferentes. E os olhares e a vivência de quem escreveu aquilo ali vai acrescentar muita coisa. Já viveu muito, né? Até ali a gente pode tomar parte do conhecimento que aquela pessoa está transmitindo. E aí, assim, né, não publiquei quase nada sobre isso, mas também vou estar participando dos Mulheres. Vai estar saindo o lançamento do livro agora até julho, Mulheres no RH. Uhum. Né? E a gente está contando um pouquinho também da trajetória de vivência, de certa forma do conhecimento, de como que você bebeu na fonte até aqui e está lidando com pessoas nos momentos atuais, o que não é fácil. Tem muitos colegas também mudando, fazendo transição de carreira para outras áreas, porque não tá tendo muita dificuldade em lidar com as pessoas. Sim. E isso tem a ver com autoconhecimento também. Então, eu sempre tento mesclar muito podcast de vários ramos, livros, né? Daniel Goleman também falando sobre liderança, até porque a gente tem que empresas treinadas para vencer. Então, sempre um pouquinho de cada, de pessoas, governança, a questão também da mentalidade. É muito importante que a gente consiga pegar um pouquinho de Sim. cada questão. Vou fazer um PS aqui só porque ontem, numa situação, eu estava numa mentoria lá com o Thales Gomes, né? E aí perguntaram para ele ali qual era a referência dele de consumo de conteúdo e tal, e ele citou filósofos gregos. Aí eu achei, caraca, pô, nunca imaginei isso, né? Você, pô, cara, muito de antenado a mercado e tal. Eu falei, pô, não, acho que agora eu vou ter que fazer uma leitura dessa ali. Aí peguei É ali bom. as principais parte de introdução à filosofia grega, né, para eu entender, porque eu cheguei, não, agora eu fiquei Linguagem encasquetado. técnica, É, né? não, e aí como as coisas às vezes surpreendem a gente, né, assim, de alguma forma, por isso que eu gosto de fazer essa pergunta e ontem me intrigou mais aí, e eu tenho visto bastante gente, assim, consumindo muito podcast aí, porque às Muito vezes é podcast. uma coisa mais confortável, né, de você botar no rádio do carro, aproveitar ali para ir numa coisa e ficar nesse conteúdo. Mas legal, assim, beber um pouquinho da tua fonte. Agora a gente já estourou nosso tempo, o pessoal quer ir embora aqui, Larissa vai desligar as câmeras se eu não encerrar. Então a gente já tem que ir caminhando para essa mensagem final. Então, assim, queria ver você, que mensagem final você gostaria de deixar aqui para quem está nos acompanhando, né? Líderes, empreendedores, profissionais, né, que estão começando 2026 buscando mais equilíbrio, clareza, propósito, isso tudo. Então, fala aí um pouquinho sua mensagem final. Se ficou algum tema que a gente não falou, já aborda aí. Faz sua propaganda. Tá livre, momento. Então, assim, existe uma frase que eu gosto muito de falar, né? É fazer até dar certo. Né? Tem muitas pessoas, principalmente no mundo do network, e a gente vê que às vezes recebem um não ou tem dificuldade de primeiro momento, já desiste. Então é necessário ter uma força muito grande até para receber os nãos, porque depois de vários nãos a gente sabe que a gente vai chegar ao sim, mas para isso precisa de persistência, né? E precisa também de ter uma rotina diária. É necessário você ter uma rotina diária e você seguir aquela rotina. E de vez em quando mudá-la um pouco também. Né? Então, fazer até dar certo, para mim, é uma frase muito importante. Que é isso que eu trabalho todos os dias, porque os desafios eles não param de vir. E depende como você olha para eles, né? E aquilo que eu falei anteriormente, se você olha só para as dificuldades, olha só para as críticas, você não avança. Então a crítica ela também vai nos ajudar a fortalecer para que você faça diferente. Né? E nisso você vai incentivando as outras pessoas que acabam olhando para você. Né? E também existem pessoas que olham para você, se baseiam em tudo que você faz, mas também não te falam. Né? Mas elas te usam como base, às vezes no consciente e inconscientemente.
Então, por isso que eu trabalho a questão do desenvolvimento de carreira pela RH Conix, a questão da transição também, da preparação de mercado, do incentivo a não desistir do seu propósito, né, dos teus sonhos, dos seus objetivos. Isso é muito importante porque é muito raro, né, pessoas que te incentivam a avançar. Mas tem muitos que falam, olha, poxa, como é que você faz para ter um dia com tantas tarefas, né? Por que que você às vezes está, de certa forma, estabilizada e você fica buscando novos desafios quando você poderia estar descansando, tranquilo? É porque eu acredito que que eu ainda tenho muito a aprender, muito a doar e a trocar, né? Também leio muito nessa parte de teologia, essa parte da saúde mental, né? De você estar bem com você, com o seu espírito. Você precisa estar bem para você poder lidar com pessoas, para você lidar com o outro. Então, isso para mim envolve liderança, desenvolvimento, carreira, o que você de fato escolheu. E se você acredita que algo que tá te provocando a mudar, né? Você tem que mudar, né? E fazer a experiência. Né? E às vezes aquilo que você está demorando tanto para tomar a decisão é o que vai transformar a sua vida. Então, fazer até dar certo é o meu lema. Isso aí, então faz até dar certo, mas é importante também, eu falo uma coisa, né? Tem que fazer diferente, senão você vai ter sempre os Sim. mesmos resultados. Se você fizer perguntas iguais, você vai ter sempre as Aprender no mesmas caminho, né? respostas, Aprender então no processo. tem que seguir nisso também. Verdade. Mas, Sil, obrigado por compartilhar a sua história, seus aprendizados, a sua visão sobre gente, gestão, liderança. Essa conversa abre a temporada de 2026 do Bebendo da Fonte, reforçando algo muito essencial, né, que negócios só crescem de forma sustentável quando colocam pessoas no centro da estratégia. E vou terminando por aqui. Então, para você que nos acompanhou, fica um convite à reflexão e à ação. Continue acompanhando o Bebendo da Fonte. Seguimos hidratando ideias, clareando caminhos e fortalecendo conexões. Então, siga a gente, marca aí sininho. Eu não sei falar essas coisas todas ali, mas acompanhe o Bebendo da Fonte e acompanhe também o Conexão ao Cubo com minha amiga Silvana E Almeida. Leandro Abreu. Isso aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima.